Mas voltando ao assunto, é Tá. porque quando eu encontrei Jesus, foram todos esses amores de uma vez e me inundou de uma forma que eu falei, uau. E aí Esse é o amor. você seguiu em Testemunhas de Jeová. Não, aí o patrão do meu pai... Ai, é porque... E nisso você morava Tem que com seu contextualizar. pai? Não, morava com a minha mãe. Com a sua mãe ainda? Você morou com a sua mãe até quantos anos? Então, eram idas e vindas. Tipo, eu falava que eu ia pra escola, eu matava a aula e ia ver meu pai. Já chegou ao ponto da minha mãe chamar a polícia pra viatura ir buscar a gente. Porque a gente não queria mais ficar com ela. A gente queria conhecer o meu pai. Eu queria saber quem era meu pai, como ele era. E a gente via ele raramente. Quando ela tava de bom humor, deixava a gente ver ele. Então, nessas raras vezes... Tava tudo bem, ele tava feliz, ele tava de bom humor, ele dava presente, não sei o quê. Porque quando você vê de vez... Agora, minha mãe tava todo dia ralando, trabalhando. Gente, vocês sabem, criança dá estresse, né? Muito. Tipo assim, poxa, faz isso, faz não sei o quê. Aí tem que cuidar da casa. Por minha mãe ter que trabalhar muito, eu aprendi a fazer as coisas de casa muito cedo. Então, eu cozinhava, eu limpava a casa, eu cuidava dos meus irmãos, eu levava eles pra escola, voltava. Então, era eu que fazia tudo isso. Então, por isso que talvez você depois teve uma rebeldia, assim, por conta de não Porque eu queria viver. poder ser criança. Exato, eu queria viver. E eu brinquei, assim. Hoje eu vejo e falo, poxa, eu brinquei. Mas é que eu não pude fugir das responsabilidades de um adulto também. Eu fiz os dois ao mesmo tempo. Eu achava um saco. E eu não entendi o lado da minha mãe. Eu era muito ignorante. Porque eu tinha cabeça, eu via o que eu via. Eu não via o por trás, sabe? Não, você era criança. Eu era criança, exato. Então, assim... e aí, chegou um determinado momento que eu surtei, briguei com a minha mãe e fui morar com meu pai. Mas era aquela coisa, voltava por causa do meu irmão mais novo, que tinha que ficar com ela, que era muito pequeno. Aí eu voltava pro meu pai. E isso lá em Hortolândia? Tudo em Hortolândia, Porque eles separaram, mas ele também continuou morando lá. O meu pai, então, a gente era de São Bernardo do Campo. Nasci em São Bernardo do Campo. Aí, quando a minha mãe mudou, meu pai mudou atrás. Tipo, mudou pra ficar perto da gente. Mas aí minha mãe ficou com mais raiva ainda e não deixava a gente ver ele. Entendi. Bom, não sei. Eu sei que eu saí de casa muito cedo. Tipo, quando eu tinha, acho que, uns 16 anos, eu saí de casa de vez. Do seu pai também? Dos dois. Porque, assim, o meu pai, como eu disse, ele tinha a mente muito fechada. Então, assim, era, pra mim, menina, era insuportável morar lá, ver que o meu irmão podia fazer tudo e que eu falava, mas, poxa, pai, eu quero também fazer minhas coisas, eu quero ter as coisas, eu quero conquistar as coisas e eu não podia, porque eu era menina. O meu pai, eu lembro, talvez ele nem lembre, mas ele ele falava que Deus não existia. Ele era ateuzão. E aí... E a sua mãe que era... e minha mãe... da igreja. E tipo assim, meu pai... Não sei o que aconteceu com meu pai. Ele decidiu acreditar que Deus não existia, que era tudo neutro, sabe? E meu pai é aquele cara... Ele morou 4 anos na floresta amazônica, no meio do mato, que caçava o que ia comer. Por quê? Porque ele é casca grossa, porque ele é assim. Ele é assim, sabe? Eu nunca tentei entender. Não, achei que ele foi ao trabalho, alguma coisa assim. Não, ele é assim, ele é do mato. Ele é casca grossa. E ele tem muitas experiências, ele é muito sábio. Só que em algumas coisas eu achava ele muito ignorante também, sabe? Eu falava, nossa, caramba, ele não quer aprender, sabe? Ele quer pensar do jeito dele. E aí eu peguei e saí de casa. Então, assim, como eu não tinha onde morar, eu brigava com a minha mãe, eu saía de madrugada, eu dormia na rua. Tipo assim, embaixo de toldo de sorveteria, eu dormia na rua, tremendo de frio. E Porque depois eram você ia umas pra brigas onde? muito brutas. Eu dormia na rua, depois eu ia pra escola e voltava pra casa. Fazer o quê? Não tinha pra onde ir. Entendi. Com 16 anos eu saí de casa. Comecei a trabalhar como empregada doméstica pra poder morar na casa, comer lá, pra conseguir terminar a escola. Então, assim... Você estava estudando, né, nessa época? Eu estava estudando. E uma coisa, eles colocaram na minha cabeça que eu não podia abandonar a escola nunca. Porque a minha mãe estudou, acho que até a 4ª série só. Então, assim, eles não queriam isso pra mim. Então, eles sempre colocaram isso na minha cabeça. E como você arrumou esse trabalho? Então, era uma mãe de uma amiga minha. Entendeu? Na verdade, eu já trabalhei em 2 casas. Uma, a mãe de uma amiga minha, ela tinha depressão. E aí eu fui visitar lá ela, brincar, né? Tipo, visitar. E aí a mãe dela tava no quarto. E eu falei assim, poxa, sua mãe não come? Ela, não, só toma remédio e uns shake. Aí eu falei, deixa eu preparar uma comida pra ela. Aí eu já preparo pra gente, não sei o quê. Ela falou, então tá bom. Aí eu preparei. E aí eu fui levar lá na porta, né? E aí ela agradeceu. E aí ela me ofereceu, ela falou, você não quer ficar aqui alguns dias? Aí você faz as comidas, porque a filha dela, essa minha amiga, era bem mais nova que eu. Então ela não sabia fazer as coisas. E eu falei, incrível, era tudo que eu queria, sair de casa. E eu comecei a fazer isso, fazer comida, ficava lá. Só que era longe da minha escola. E aí depois, voltei pra casa da minha mãe, briguei de novo com a minha mãe.
Aí fui pra casa da mãe de uma outra amiga minha, que também era mais nova. E fiquei lá, ajudava nas coisas de casa, em tudo, sabe? E até terminar a escola. Aí terminei a escola, fui viver... É porque, assim, eu sempre fui, tipo, de focar na solução dos meus problemas. Poxa, se tá ruim pra mim aqui, eu vou trabalhar. Eu lembro que eu já trabalhei numa hamburgueria que era pra eu limpar chapa. Gente, o meu trabalho era assim, limpar as mesas e limpar a chapa com uma espátula de ferro, assim. Eu ficava fedendo gordura, o cabelo todo gorduroso. Aí eu chegava no outro dia na escola pra ganhar R$10 por dia, sabe? Eu ganhava. E eu falava assim, nossa, eu não aguento mais, mas eu vou continuar, eu vou conseguir conquistar minhas coisas. E eu sempre fui muito assim, muito. Só que eu achava um saco, porque eu sou muito artística. Eu sempre gostei de artes, assim. Entendi. E aí foi indo, assim, eu sempre fui atrás das minhas coisas.